Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial. Pode colocar, por favor, Gínia. A volta de Jesus. Quero falar sobre isso hoje. Mas antes da gente refletir, eu queria mais uma vez orar. Tá bom? Senhor, nós consagramos agora esse tempo de reflexão ao Senhor. E eu peço, Deus, que na Tua soberania e pelo Teu poder, o Senhor toque no entendimento de todos nós aqui. Que não haja nada, Deus, nem o cansaço, nem as preocupações, que nada possa tirar a nossa atenção desse momento, que é um assunto tão importante da Tua palavra. Que possamos ser edificados e desafiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse tema, a volta de Jesus, se você já está na igreja há muito tempo, em alguma hora você já ouviu falar. Mas ao mesmo tempo, ele é um tema super importante no Novo Testamento, no Antigo Testamento. É um dos temas mais presentes na Bíblia. Era um dos temas mais comuns na igreja primitiva, 2000 anos atrás. E é um tema que todo mundo sabe alguma coisa. Mas, por outro lado, é um tema que tem tanta confusão. Tanta confusão. E tem gente que morre de medo. Tem gente que não sabe nada. Tem gente que sabe alguma coisa, mas não sabe relacionar uma coisa com outra. E tem gente que nem lembra que Jesus vai voltar. E a gente vai perceber isso hoje. Então eu queria que você prestasse atenção, porque é um tema central da palavra de Deus. E precisa ser um tema central da nossa vida também. Já falei na escola bíblica algumas vezes sobre isso, explicamos com mais calma. O Jaci começou o ano passado também falando sobre isso. Mas como nem todo mundo vem na escola bíblica, eu quero aproveitar esse culto para a gente esclarecer algumas coisas. Porque é importante que a igreja entenda o máximo de coisas a respeito da volta de Cristo. Então, eu quero tentar resumir tudo o que representa a volta de Cristo em 4 fatos. 4 fatos que você não pode esquecer e que você não pode ter dúvida. Talvez você tenha ouvido diferente em algum outro lugar, muito provável. Porque, infelizmente, no meio das igrejas tem opiniões diferentes. Mas o que eu vou falar aqui é a nossa posição, ou pelo menos a minha posição. Então eu quero tentar resumir tudo o que representa a volta de Jesus em 4 fatos, tá? Que a gente não pode esquecer, então eu vou repetir toda hora esses 4 fatos até o final da mensagem. Talvez seja uma mensagem um pouco mais longa do que o comum também, mas vai ser importante. Primeira coisa, dos 4 fatos que a gente precisa lembrar sobre a volta de Cristo, o primeiro é que a volta de Cristo é uma promessa. Vamos falar juntos, é uma promessa. Muito bem. Aonde que está isso? Em vários lugares, mas eu selecionei um texto muito claro sobre isso. Olha que bonito. Quando Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, uma hora ele subiu, voltou aos céus. Nesse momento aí. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles, os discípulos, olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, né? Que lhes disseram, olha o que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Então, a volta de Jesus é uma promessa. Está prometido que ele vai voltar. E como que ele vai voltar? Do jeito que ele subiu. Como que ele subiu? Uma nuvem o encobriu dos olhos dele. Como que ele vai voltar? Do mesmo jeito, só que agora, em vez de sumir, ele vai aparecer. Certo? Por que é importante a gente lembrar que a volta de Cristo é uma promessa? E por que nós acreditamos nisso? Porque todas as profecias sobre a vinda de Jesus, primeiro,
mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Todas elas se cumpriram. É bastante profecia. Então existiam no Antigo Testamento 300 profecias sobre o lugar, sobre a linhagem, sobre a época, sobre o modo de vida de Jesus. Elas se cumpriram. Existiam outras tantas profecias no meio dessas 300 sobre a morte de Jesus. Como seria, quando seria, como que seria o sofrimento, com quem ele seria morto. Havia também profecias sobre a sua ressurreição, que ele não ficaria morto, mas que ele viveria. Todas essas profecias se cumpriram. Então, se as profecias sobre a vinda e a vida de Jesus, se as profecias sobre a morte e a ressurreição de Cristo se cumpriram, então é bom a gente acreditar que a promessa sobre a volta também vai se cumprir. Não tem razão nenhuma para nós duvidarmos de que, se a Bíblia prometeu por 300 vezes e aquilo aconteceu, se está sendo prometido que Jesus vai voltar, certamente vai acontecer. Sabe quem disse isso também? Jesus. Texto bem conhecido. Na casa de meu pai, Jesus falando para os discípulos: há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele continua: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus é mentiroso? Quantas mentiras Jesus contou em toda a sua vida? Nenhuma, claro. A Bíblia diz que foi perfeito, nada de errado se encontrou na sua boca. Então, se ele está dizendo, eu vou, mas eu vou voltar para buscar, é bom a gente acreditar nisso. É bom a gente prestar atenção. Porque Jesus está dizendo claramente, eu vou, mas eu vou voltar. A gente nem lembra disso, né? A gente nem lembra disso. A gente fica tão absorvido pelas coisas desse mundo que a gente esquece que Jesus vai voltar. Mas os cristãos dos primeiros séculos, eles viviam na super expectativa da volta de Jesus. Infelizmente, ao longo do tempo, a igreja perdeu essa expectativa. Inclusive, muitos pastores até dizem que não vai ser assim, que Jesus de fato não vai voltar. Que são outras coisas que vão acontecer. Mas isso serve para manter as pessoas motivadas. Mentira. Jesus está dizendo, eu vou voltar e vou buscar vocês. Cada um tem que decidir se vai acreditar ou não no que Jesus está dizendo. E os anjos disseram, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Primeiro fato sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é uma promessa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Segundo fato, a volta de Jesus está próxima. Vai ser tudo assim, tá? Tudo com palavras fáceis da gente decorar. Então a volta de Jesus é uma promessa e a volta de Jesus está próxima. Vamos dizer juntos, está próxima. Pode ser que a gente nem termine esse culto. Ia ser bom, hein? Ia ficar comida aí para alguns que não estão preparados. Garanto que iam perder o apetite. A volta de Jesus está próxima. O que isso quer dizer? Vamos ler o texto. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Não fica preocupado com isso. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, ou seja, isso é o termo para designar a volta de Cristo, que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quem já foi assaltado aqui, mas antes de ser assaltado recebeu um WhatsApp do ladrão? Ó, terça-feira, 1h eu vou entrar na sua casa. Não existe isso. Eu peguei os textos mais claros da Bíblia, para não ter dúvida. Não se preocupem sobre quando e como, porque virá inesperadamente, como ladrão. Outro texto para complementar a ideia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Atenção agora.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É uma promessa. Vai acontecer. Ninguém sabe quando. Ninguém sabe, ninguém soube e ninguém nunca saberá. Toda vez que alguém falar alguma coisa sobre a volta de Cristo, tentando dizer quando será, joga fora. Porque está indo contra o que a Bíblia está dizendo. Já tentaram dizer que Jesus ia voltar em 1843, os adventistas. Não deu certo. Aí falaram, não, a gente errou a conta, é 1844. Aí também não voltou, estava errado também. Depois marcaram para 1900 e alguma coisa, depois marcaram para 1988, outros grupos, marcaram para o ano 2000, marcaram para o ano 2012. Está errado. Ninguém sabe, nem nunca saberá. Mas sempre alguém vai tentar dizer quando. Está errado. Tá? Primeira observação sobre esse texto. Segunda observação. O texto fala dos dias de Noé. Dos dias de Noé. E qual que é a explicação aqui? A explicação está ali. Nos dias de Noé, antes do dilúvio, eles estavam tocando a vida, gente. Vida que segue. Eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, tendo filho, levando o filho na escola, fazendo faculdade, pagando boleto, indo no médico, fazendo exame. Isso era a vida. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando Jesus voltar, a vida vai estar no seu modo rotineiro. A vida vai estar seguindo as coisas que sempre aconteceram. Não vai ser um momento diferente. Eu vou explicar daqui a pouco algo mais aqui, tá? No primeiro momento é isso. Então Jesus vai voltar no momento em que, segundo a terceira observação, as pessoas vão estar preocupadas com os seus interesses. É isso que o texto está dizendo. Eles estavam comendo, bebendo, tocando a vida, pensando nas suas coisas. E se esquecendo do aviso de Deus, que o dilúvio viria. Mas Deus é tão bom que Ele mandou Noé construir a arca. A arca era o aviso, gente, vai vir o dilúvio. E o pessoal comendo, bebendo, vida que segue. E Noé construindo a arca, gente, se arrepende. E o povo não estava nem aí. Então Jesus diz, quando eu voltar, as pessoas também não vão estar nem aí para os avisos de Deus. Eles vão estar preocupados com seus interesses. Comendo, bebendo, ganhando dinheiro, preocupado com o status, preocupado com aquilo que eles querem. Mas então, de repente, virá o juízo de Deus. Uma outra observação ainda sobre os dias de Noé. A Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, que é onde está essa história, que nos dias de Noé a maldade se multiplicou. E que tudo que o homem fazia era mal. Ou seja, já era muito ruim naquela época. Tanto que Deus destruiu todo mundo. Agora, vamos ser honestos, tá, gente? Ninguém em sã consciência pode dizer que o mundo melhorou. A ciência evoluiu. E nós temos mais conforto. E nós temos coisas que não existiam antes. Mas quem aqui pode dizer que o homem de hoje é menos ganancioso? Que nos últimos 2000 anos o homem se tornou mais generoso e menos ganancioso? Quem pode dizer que a humanidade se tornou menos imoral? Melhorou ou piorou? Quem pode dizer que o homem se tornou menos egoísta? Estão entendendo? Então o que Jesus está dizendo é, eu vou voltar no momento em que as pessoas vão estar vivendo a sua vida, cuidando dos seus interesses e ainda por cima uma vida marcada pela maldade. Sabe o que isso significa? Que Jesus pode sim voltar já. Porque os nossos dias são os dias de Noé. São os dias de Noé.
Então, a volta de Jesus está próxima. Está próxima. O último capítulo da Bíblia é o capítulo 22 de Apocalipse. No último capítulo do último livro da Bíblia, aparece por 3 vezes a expressão que Jesus diz: eu vou voltar e não vou demorar. Eis que venho sem demora, ou eu venho em breve. 3 vezes no último capítulo do último livro. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, presta atenção, que eu vou voltar e vou voltar logo. Vai ser já, está próximo. Toda vez que tem repetição na Bíblia, quer dizer uma ênfase muito grande. Então, no último capítulo do último livro, Jesus está dizendo: se prepara que eu vou voltar, se prepara que eu vou voltar, se prepara que eu vou voltar. E as pessoas estão comendo e bebendo e vivendo a sua vida. Então, a volta de Jesus está próxima. Pode acontecer a qualquer momento. Está aí o texto de Apocalipse 22, versículo 12. Vejam, eu venho em breve. Atenção que agora muda o nosso foco. E trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Opa! Agora já começou a explicar alguma coisa a mais. Então a volta de Jesus não só está próxima, mas tem alguma coisa a mais aqui. Esse versículo nos mostra que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, mas que a volta de Jesus também tem o caráter de retribuição, que nos leva para o terceiro fato, que é a volta de Jesus tem um propósito. Tem um propósito. Então vamos lá, para a gente não esquecer. A volta de Jesus é uma promessa, ela está próxima, e ela tem um propósito. Vamos dizer junto, tem um propósito. Jóia. Na verdade é um propósito triplo, tá? Um propósito triplo. Quais são esses propósitos? Jesus vai voltar para encontrar a sua igreja. Jesus vai voltar para trazer juízo sobre a maldade. E Jesus vai voltar para finalmente ser reconhecido como rei. Esses são os 3 propósitos da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Está fazendo sentido, gente? Não sei se vocês estão com cara de preocupados, ou de não estão entendendo nada, ou está tudo bem? Está tudo bem? Então tá bom. Então a volta de Jesus tem o propósito: encontrar a sua igreja, trazer juízo sobre a maldade e ser reconhecido como rei. Vamos explicar esses 3 pontos, tá? Primeiro ponto, atenção. O primeiro evento da volta de Jesus é o encontro com a igreja. Vamos ler esse texto. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Jesus no caso, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, estaremos com o Senhor para sempre. Lá no primeiro ponto, que eu falei que era uma promessa, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Essa é a promessa. E aqui é o cumprimento. Aqui é o cumprimento dessa promessa. Então, o primeiro propósito da volta de Jesus é encontrar a sua igreja. Tá? Agora eu vou mostrar um gráfico aqui para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. O que eu estou explicando? A volta de Jesus, e aqui eu falei que muita gente tem confusão, é por causa disso. A gente fala: Jesus vai voltar, amém. Só que a gente esquece que Jesus vai voltar em 2 momentos diferentes. Tá? A volta de Jesus é uma coisa só, mas ela acontece em 2 momentos diferentes, com propósitos diferentes em cada uma delas. Mas tudo a gente chama de a volta de Cristo. Então, o que esse texto que nós lemos aqui de Tessalonicenses está dizendo é que no primeiro momento, Jesus vai voltar e vai acontecer o que a gente chama de arrebatamento. O que é isso? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro.
Na sequência, os que estiverem vivos serão transformados, encontrarão com o Senhor nas nuvens, e aí estarão para sempre com o Senhor. Então, os mortos vão ser ressuscitados com um corpo novo. Nós seremos transformados, se estivermos vivos, teremos o mesmo corpo que Cristo tem quando Ele foi ressuscitado. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse é o momento do encontro do noivo, que é Jesus, com a noiva, que é a igreja. Em vários versículos, a igreja é chamada de noiva. E Jesus é o noivo. E quando é que eles se encontram? Nesse momento. Então, o primeiro momento da volta de Jesus é para encontrar com a sua igreja. Então, desde o momento que Jesus ressuscitou, até a hora que Ele voltar, todos os que creram em Cristo como Salvador estão incluídos nesse momento. Então, esse primeiro encontro é somente para os salvos. Agora, deixa eu voltar ao texto aqui. O começo do texto diz assim: pois dada a ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Essas três coisas aqui, ordem, voz do arcanjo e trombeta de Deus, são sinais celestiais. Não tem nada a ver com a terra isso daqui. Isso mostra para a gente que esse arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Tá? Não existe nada que precise acontecer antes para que então venha o arrebatamento. Então, a gente entende pelos textos que esse primeiro momento pode acontecer, essa primeira volta de Jesus pode acontecer já. Por isso que a gente chama que ele é iminente. Tá? Eminente é outra coisa, eminente é pronome de tratamento. Tá? Ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Daqui a pouco eu vou explicar outros textos que a gente faz confusão. Então, de fato, como Jesus vem buscar a sua igreja, não existe nada antes que precise acontecer. É Deus que sabe a hora que vai acontecer e pode acontecer de fato a qualquer momento. Tanto é que os primeiros cristãos, eles estavam até parando de trabalhar, porque eles achavam que Jesus já ia voltar. Né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses foi escrito para corrigir isso. Eles estavam vendendo as coisas e parando de trabalhar, porque eles falam assim: Jesus disse que vai voltar e vai voltar logo. Então vamos já ficar esperando. E Paulo falou: não, gente, ele vai voltar logo, mas a gente não sabe quando. Pode ser a qualquer hora, mas enquanto isso vão vivendo uma vida digna. Tá? Então esse é o primeiro momento, a volta do encontro com a igreja. O segundo momento é completamente diferente desse. É um momento terrível. Pior possível. O segundo propósito da volta de Cristo é para trazer juízo. Aí não é o encontro da noiva com o noivo. É o encontro do juiz com os réus. Vamos ler o que a Bíblia diz. Quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. É verdadeiro, mas é terrível, não é? É totalmente diferente do texto anterior que a gente leu. Que Jesus volta para buscar os seus. Agora ele volta para trazer juízo. Esse é o segundo momento. Chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus. Aqui é o segundo momento. No primeiro momento, foi esse aqui. O encontro de Cristo com a igreja. Esse é um segundo momento, esse que nós lemos agora. Não dá para colocar os dois na mesma coisa. São momentos diferentes. Tá? Aí é que eu preciso dar uma explicação aqui. Nós entendemos que entre esse primeiro momento do arrebatamento e esse segundo momento,
Esse aqui, Jesus não desce até a terra. Ele diz que o encontro é com o Senhor nos ares. É isso que o texto diz. Nesse segundo momento, tem profecias que dizem que Jesus vai descer até a terra. Então não são a mesma coisa. Então nós entendemos que entre um e outro existe um período chamado de tribulação, ou de grande tribulação, em que a igreja é retirada, porque não existe mais nenhum juízo sobre a igreja. Jesus já pagou o nosso julgamento, ele já foi julgado em nosso lugar. Então não existe juízo sobre nós, mas existe juízo sobre a humanidade, sobre a maldade, sobre a injustiça. Então a gente entende lá em Mateus 24, que diz que o texto diz que haverá tribulação como nunca houve antes. Então é nesse momento que a gente lê lá que haverá guerras e rumores de guerra, terremotos, fome, nação contra nação, reino contra reino, e é nesse momento que o evangelho será pregado a todas as nações. Não é agora. Não é agora. Existe muita confusão, inclusive no meio das igrejas batistas. Mas é um entendimento errado. O entendimento é que são momentos diferentes. Tá? Mas como que o evangelho vai ser pregado se a igreja foi arrebatada? Porque os crentes são arrebatados, mas o testemunho fica. A palavra de Deus fica. As gravações ficam. As experiências ficam. E muita gente que acha que é crente e que frequenta a igreja também vai ficar. Então, depois que a igreja for arrebatada, ainda vai ter gente que vai se converter. E esses é que vão pregar, e aí então virá a segunda vinda de Cristo. Tá? Agora, a minha ênfase aqui é o seguinte: esse primeiro momento é um momento de muita alegria para a igreja. É um momento que todo crente deveria acordar de manhã e falar assim: vai ser hoje, vai ser hoje. E a gente nem pensa nisso. A gente pensa assim: vai ser hoje que vai entrar o salário. Vai ser hoje que vai chegar a encomenda. Vai ser hoje. A gente nem lembra que Jesus está às portas. Mas esse segundo momento aqui é o momento mais terrível que vai existir. Porque é um momento de juízo. Então a Bíblia diz que todos serão julgados, de um modo ou de outro. Todos serão julgados. Toda injustiça até hoje. Todas as pessoas terríveis que já existiram na história, os ditadores, aqueles assassinos, os genocidas que mataram povos inteiros, que as pessoas falam assim: poxa, Deus não vai fazer nada. Ele vai fazer nesse momento. Esse é o momento de Deus julgar todas as coisas. Só que a igreja já está antes. Então a Bíblia diz que todos serão julgados. Qual é o critério? O critério é a obediência ao Evangelho. É isso que o texto diz. Que ele punirá aqueles que não obedecem, que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Cristo. E qual é a sentença? Destruição eterna. Esse não é o momento de Jesus voltar como noivo. É o momento que ele vai voltar como juiz. Como juiz. Gente, eu gostaria muito que a história fosse diferente. Mas a gente não pode ler a Bíblia e ficar inventando coisa. Vai existir esse dia. A pessoa pode acreditar ou não. Mas a Bíblia está dizendo: Jesus vai voltar como juiz. Para todos. Os que creram em Cristo vão ser arrebatados antes. Já foi o julgamento. Mas os que não creram em Cristo serão julgados aqui. É por falta de aviso? Não, sabe por quê? Os profetas apontaram que o Messias viria. Jesus veio, e 2000 anos tem o testemunho de Jesus. E o que o mundo está fazendo? Comendo, bebendo e dando-se em casamento, e não está nem aí para o aviso. Olha o que Jesus disse: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, quem já creu em Jesus, creu no Evangelho e obedece o Evangelho, não está nesse juízo. Já passou da morte para a vida. Mas quem não creu, vai chegar diante do juiz. Vai chegar diante do juiz. A primeira vez Jesus veio para trazer a mensagem de salvação. A segunda vez ele virá para ver o que é que cada um fez com essa mensagem.
Sabe o que eu percebi aqui nesses dois textos, tanto nesse quanto no anterior? Que nenhuma vez fala sobre ser uma boa pessoa e fazer boas obras, porque isso não salva ninguém. Não está dizendo lá que Jesus vai voltar e procurar os bonzinhos e esses vão ser salvos. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que Jesus virá e vai condenar aqueles que não obedecem ao Evangelho e que não conhecem a Deus. E como é que a gente pode conhecer a Deus? Através de Cristo. É claro que as boas obras, elas são consequência, mas não é esse critério que tira ou coloca alguém nesse dia de juízo. O critério é a fé no Evangelho. E o Evangelho significa Jesus é o Salvador, o único Salvador. Para quem talvez esteja aqui hoje, ou para as pessoas que você conhece, para quem ainda não entregou sua vida a Jesus como Salvador, não importa se frequenta a igreja, não importa se cresceu numa família cristã, não importa se acha que faz coisas boas, se no seu coração e na sua mente ele não tem consciência de que creu em Jesus como seu Salvador, como único Salvador, esse momento da volta de Jesus é a pior coisa que poderia acontecer, porque não tem mais jeito. Sabe o que a Bíblia diz aqui, ó? O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Eu sei que talvez a maioria aqui já perdeu pessoas queridas que não creram no Evangelho. Não tem outro caminho. Mas eu sei que você conhece ainda muita gente que convive com você e que também ainda não creu no Evangelho. Você quer que eles cheguem nesse dia despreparados? É sua responsabilidade falar com eles. É possível mudar a sentença? É possível. Mas só é possível nessa vida. Só é possível nessa vida. É o que a Bíblia está dizendo. A gente se encontra com Cristo de duas formas, ou Ele voltando, ou a gente morrendo. Mas de qualquer forma, a decisão que precisa ser tomada é nessa vida. Depois disso, é o juízo. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe. E ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Sabe o que essas duas coisas combinadas nos dizem? Que se você não tem certeza de o que vai acontecer com você quando você morrer, você só tem um dia para tomar essa decisão, que é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. E pode mesmo. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Gente, é meu dever como pastor falar isso com toda clareza. Jesus pode voltar hoje à noite, você pode ir embora sem decidir o que você vai fazer da sua vida, e você não vai ter mais oportunidade. Mas se você tem certeza que você já entregou sua vida a Cristo, você está tranquilo. Não por você, mas pelo que Jesus fez. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então a pergunta que eu não posso deixar de fazer: você está pronto? Você está pronto para chegar diante do juiz? A pior coisa que deve ter na vida de alguém, e que se aplica a esse momento, é chegar diante de um juiz que sabe todas as coisas, um juiz que é justo. A pior coisa é chegar diante de um juiz assim, com uma ficha cheia de pecados que não foram perdoados. O juiz não vai ter outra opção senão dar a sentença. Mas Jesus disse: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, dá para mudar isso, dá para mudar a sentença, mas tem que ser nessa vida. Você precisa crer em Cristo. Tudo que você precisa fazer é reconhecer que é pecador, que está separado de Deus, mas que Jesus pagou os seus pecados na cruz. E que você aceita pela fé o que Jesus fez por você. Você não merece, ninguém merece. Mas você pode crer que Jesus, que também não merecia morrer, morreu no nosso lugar.
É isso que aquele último versículo está dizendo. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem crê na sua própria obra, deixa que eu me garanto diante do juiz. Não vai ter jeito. Você precisa de alguém que perdoe seus pecados. Só Jesus pode fazer isso. Você precisa responder essa pergunta. Você está pronto para encontrar com o juiz? Eu estou pronto. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu sei que Jesus pagou os meus pecados. Eu confio nisso. Não confio no que eu faço. O que eu faço não vale nada. Então, se Jesus voltar hoje, melhor coisa, ótimo. Mas se você não tem essa certeza e Jesus voltar, pior coisa que poderia acontecer na sua vida. A decisão é sua. O terceiro propósito da volta de Cristo é o propósito do reconhecimento de Jesus como Messias. Olha que bonito. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Nós começamos o culto cantando isso. Toda língua confessará ao Senhor e todo joelho se dobrará. Apocalipse diz: vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. A pessoa pode não acreditar, mas um dia não vai ter dúvida. Até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Olha como isso é forte, gente. Olha como isso é sério. Um dia Jesus vai voltar, diante dele todo joelho vai se dobrar, que nós lemos também. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor, e as nações da terra vão se lamentar. Por que as nações da terra vão se lamentar quando Jesus voltar? Por quê? Porque eles não estão nem aí para Jesus. Continua os dias de Noé. Não estão nem aí para Jesus. A humanidade, a maioria acha Jesus legal. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus. A humanidade não reconhece Jesus como Deus. A humanidade não reconhece Jesus como Salvador, como único Salvador. As pessoas acham que Jesus é um bom homem, mas elas confiam nas suas obras, elas confiam em intermediários, elas confiam em um monte de coisa que não traz a salvação. O mundo não reconhece Jesus como juiz e por isso não estão nem aí. E o mundo não reconhece Jesus como rei. Só que uma hora ele vai voltar. E aí vai ser a hora das nações. A ideia de desespero aqui a gente não consegue entender. Mas é um desespero aqui. O desespero de que tudo que eles mais temiam e negavam, aconteceu. Deixa eu dar alguns exemplos. Vou ler um pedaço de uma carta de Charles Darwin, cientista evolucionista, que é ensinado em todas as escolas de todos os lugares. Certo? Todo mundo aqui já passou pela teoria da evolução, e se você era crente, você ficava em crise, conversava com seu pai, com a sua mãe e tal, não sei o quê. Mas é isso que é ensinado, e é uma prova de que o mundo não reconhece as coisas de Deus. Olha o que ele diz pouco tempo antes de morrer, escrevendo para uma outra pessoa: lamento ter de informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina. E, portanto, também não acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus. Essas palavras de um homem cujas teorias são ensinadas no mundo inteiro há décadas, talvez, né? Não acredita na Bíblia, não acredita em Deus. Se lamentarão um dia. Deixa eu ler um outro texto de um filósofo francês, Voltaire, que, embora ele tenha vivido na época do iluminismo, ainda as ideias dele ainda permanecem muito presentes. Muito presentes. Tudo que tira Deus da jogada tem o dedo de Voltaire ali no meio. E ele dizia assim que 100 anos depois da morte dele, que a humanidade ia ter finalmente evoluído por causa das teorias que eles estavam desenvolvendo, que não ia existir mais igreja, não ia mais existir Bíblia, e que ninguém nem ia mais lembrar de Jesus. Porque essa história de religião era útil só para os povos antigos que eram muito ignorantes.
Então eles tinham que ter alguma coisa para acreditar. Mas com o iluminismo e com o crescimento da razão, não precisava mais de Deus, de Bíblia, de Jesus, de nada disso. Um dia, quem pensa assim, se lamentarão. Vocês acham que as pessoas continuam pensando assim? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu peguei também um material de um site muçulmano, que é talvez a religião que mais cresce no mundo, tanto por adesão quanto por procriação, né? Mas tanta gente admira. Olha só o que eles dizem: não existe verdade na crença de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ou seja, tudo mentira, e de que a salvação se dá somente através de Jesus. A morte de Jesus não traz expiação do pecado e nem é de forma alguma o cumprimento da profecia bíblica. O exemplo de uma religião que cresce no mundo inteiro e que nega absolutamente tudo o que a Bíblia diz. Então é por isso que um dos propósitos da volta de Cristo é o reconhecimento de que a humanidade negou Jesus por conta própria, gente. Por conta própria. Então as nações se lamentarão. Talvez se alguém puder depois pedir para fechar a porta das crianças lá, está fazendo bastante barulho, né? Então, a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vai deixar claro o engano e a incredulidade dos homens na história. E é por isso que as nações se lamentarão. As pessoas podem rejeitar. Talvez você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa rejeita na cara dura. Fala assim: isso aí não tem nada a ver não. Deixa eu seguir minha vida do jeito que eu quero. Pode acontecer e vai acontecer. Mas tem um momento em que a pessoa vai ter que entender que ela está errada. Infelizmente, vai ser tarde demais. Infelizmente vai ser tarde demais. Mas o fato é, diante de Jesus um dia, todo joelho vai se dobrar, de todos os poderosos, e toda língua vai confessar: a Bíblia estava certa e a promessa se cumpriu. Então, felizes são aqueles que desde agora já acreditam no Senhor como Salvador, como Rei e como Juiz. Não teste os limites de Deus, porque o final é a lamentação. Então, vamos para o último fato sobre a volta de Cristo. O primeiro fato é que a volta de Cristo é uma promessa. A volta de Cristo está próxima. E a volta de Cristo tem um propósito, que na verdade são três: encontrar com a igreja, trazer juízo e ser reconhecido. E o último fato é que a volta de Cristo exige prontidão. Prontidão. Para seguir a sequência das palavras aí, né? Promessa, próxima, propósito e prontidão. O que isso quer dizer? Para aqueles que já creram em Jesus, eu já disse, quero repetir: a volta de Cristo é a melhor coisa que pode acontecer. Gente, não pode existir nada na sua vida que te anime mais do que essa possibilidade. Deveria ser assim, mas nem sempre é. A gente deveria encher o nosso coração com essa certeza. E nós devemos estar de prontidão. O que significa? Deixa eu dar um exemplo. Você já conversou com um noivo, um casal de noivos? Um noivo e a noiva que o casamento deles está chegando? Falta assim 90 e poucos dias. Outros exemplos, né? Você acha que eles estão preocupados com a eleição? Está chegando o casamento, estão preocupados com a eleição? Não estão preocupados com a eleição. Você acha que eles estão preocupados com a bolsa de valores? Não estão preocupados. Estão preocupados com a guerra na Síria? Se tem tsunami no Japão? Não estão nem um pouco preocupados. O que eles estão preocupados? Casamento. Só fala sobre isso. Não estou falando de ninguém específico, é assim mesmo. Só fala do casamento, só vê foto de casamento, só pensa na comida, na roupa, na música. Sabe por quê? É o momento mais importante para eles. A noiva e o noivo. Isso mostra para a gente que nós somos, às vezes, uma noiva tão desinteressada.
no dia do nosso casamento, que não está nem aí, que não se prepara para aquilo. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Tem muitos crentes que morrem de medo da volta de Jesus. E eu espero de coração resolver esse problema hoje. Tem crente que morre de medo. Eu fui pregar uma vez numa igreja bem pequenininha e eu acho que falei alguma coisa sobre isso. Não era essa mesma mensagem, claro, mas era o mesmo assunto. E uma mulher estava chorando. Aí no final ela falou: ai, pastor, obrigado que você me esclareceu tanta coisa, porque eu morria de medo de Jesus voltar. Eu falei: não, irmã, se você já creu em Jesus, não precisa ficar com medo. Porque é o seguinte, a nossa salvação está segura por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Qual é o pensamento comum na mente de muitos crentes? Eu diria a maioria, e eu estou tentando corrigir isso. Tem crente que acha assim: se você estiver em pecado e Jesus voltar, você vai ficar. Eu vi uma vez, num culto, uma pessoa lá estava regendo um hino. E a igreja não estava muito interessada em cantar aquele hino do jeito que a pessoa queria, sabe? Ela estava lá regendo o hino e ela falou assim: meus irmãos, se vocês chegarem no céu cantando desse jeito, certamente vocês não vão entrar. Falei: caramba, agora depende de cantar direito o hino para entrar no céu. Então, tem muito crente que acha assim: não, se Jesus voltar na hora que você estiver falando palavrão, você vai ficar. Se você brigar com a esposa e Jesus voltar, não der tempo de acertar, vai ficar. Vai ficar a maioria. É verdade ou não é? Gente, já conversei com muita gente que pensa assim. Se você estiver fazendo o que é errado, se estiver vendo coisa errada, se estiver no lugar que não deve, se estiver... vai ficar. Gente, não é isso. A nossa reunião com o Senhor, que acontece no arrebatamento, não depende de nós, depende do que Cristo fez. Se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Ninguém seria arrebatado. Então, para de ficar com medo de Jesus voltar. É claro, se você estiver errado, você vai passar vergonha, porque você vai ser uma noiva fajuta, que vai chegar despreparada para o encontro com o noivo. Mas vai ter o casamento, não depende de você, é o noivo que prometeu. A aliança que ele firmou, ele vai cumprir. Agora a questão da prontidão é: como é que nós vamos chegar naquele dia? Então, esse último ponto fala para nós que já conhecemos o Senhor Jesus. A volta de Jesus para nós como igreja não é se vai ser salvo ou se não vai ser salvo. Isso acontece no momento que você crê em Jesus, ou não. Mas existe também uma prestação de contas. Porque a Bíblia também diz que todos nós, igreja, estaremos diante do tribunal de Cristo. Não é para ser salvo ou ser condenado, mas prestar contas de que tipo de noiva é você. Tá? Então, esse é o nosso pensamento. Por outro lado, não é porque a nossa salvação está garantida por aquilo que Cristo fez, que a gente deva viver de forma relaxada. Por isso que eu estou tentando dizer aqui. Que a expectativa do encontro com o noivo precisa influenciar a nossa vida a viver uma vida digna daquele momento. Vamos resumir no nosso último texto. Olha que claro que é esse texto. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, com justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, enquanto a gente espera esperançosamente, com expectativa, como é que nós devemos viver? Abandonando o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Vivendo com sabedoria, vivendo com justiça e vivendo com devoção. Isso é verdade na sua vida? Você está lutando para abandonar o pecado? Você está de braços dados com o pecado? Não está nem um pouco preocupado? Isso mostra que tipo de noiva nós somos. Ali está dizendo muito claro, gente. Enquanto aguardamos, abandona, para de fazer coisa errada. A gente tropeça, gente. Nós erramos.
Deus não se importa com a nossa luta contra o pecado. Ele se importa quando a gente desiste de lutar e se entrega naquela correnteza maldita. Mas Ele está dizendo, enquanto você aguarda o Senhor, luta para abandonar essas coisas na sua vida. Ao mesmo tempo, viva com sabedoria. Para de tomar decisão errada. Viva com justiça, viva com integridade e viva com devoção. Cultive a comunhão com Deus, cultive a comunhão com a igreja. Leve as coisas de Deus a sério. Assim você será uma boa noiva. E vai estar preparada para o encontro com o noivo. Como você se sentiria, homem ou mulher, né? Contrário, tanto faz. Se você chegasse na véspera do seu casamento, porque diz que Jesus vai voltar em breve, né? Então vamos dizer que já é a véspera. E você descobrisse que na véspera do seu casamento, a sua noiva não te traiu, ou seu noivo não te traiu. Mas ele passou boa parte do tempo relendo as cartas do ex-namorado, os cartões e vendo as conversas e as mensagens. Como você, noivo, noiva, se sentiria? Péssimo, né? Toda vez que a gente entrega o nosso coração para os prazeres pecaminosos, e todos nós somos sujeitos a isso, nós estamos sendo essa noiva, que na véspera do casamento, está olhando para as coisas do passado e deixando o coração se iludir por isso. Não é isso que esse texto está dizendo, que nós devemos lutar contra isso, e que nós devemos viver uma vida de sabedoria, de justiça e de devoção, enquanto esperamos o nosso Senhor voltar. Nós queremos estar como uma noiva bonita, linda, que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que os atos de justiça é que são a roupa da noiva. Lá vocês estão estudando Apocalipse aí, vão chegar lá. Então a noiva, a igreja, ela se veste de atos de justiça, e nós somos responsáveis por isso. Então a minha palavra é para que você se esforce e se lembre que Jesus vai voltar, meu querido. Nós estamos às vésperas de Jesus voltar. E nós precisamos ser uma noiva que honre o nosso noivo. Para de pensar nas coisas daqui da terra. Precisamos pensar mais nas coisas lá do alto, que realmente importam. Pega o evangelho, fala para as pessoas. Porque as pessoas que você conhece, que você gosta, se Jesus voltar, levar a igreja, e depois ele voltar como juiz, se as pessoas não tiverem crido em Jesus, elas vão ser condenadas. E você tem a verdade, fala para elas. Não perca a oportunidade. Eu queria terminar fazendo uma última reflexão, enquanto o pessoal do louvor sobe. Eu queria que você pensasse por alguns segundos, com bastante honestidade, tá? Quais são os seus planos hoje? Como está a sua vida? No sentido assim, quais são os seus planos? O que você está planejando fazer nos próximos meses, no próximo ano? Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouquinho, de verdade. Não, eu quero fazer um curso, eu quero terminar o curso, eu quero comprar isso, eu quero vender isso, eu quero... Sei lá, você sabe aí quais são os seus planos. Pensa um pouquinho, tá? Quero que você pense, não vou pedir para você escrever, mas eu quero que seja algo sério, tá? Pensou nos seus planos? Quais são os seus projetos pessoais, familiares, empresariais, profissionais? Muito bem, se por um momento, é claro que o texto diz que não será assim, mas se você soubesse que Jesus vai voltar no final desse ano, não muda os seus planos, tá? Pega aqueles planos que você fez, que são reais para você. Eu pedi para você pensar no que você está planejando. Agora, se de repente você soubesse que Jesus ia voltar no final desse ano, você ia mudar muita coisa? Se você tiver que mudar muita coisa nos seus planos, é sinal que eles não estão alinhados com a expectativa da volta de Jesus. Estão entendendo? Se você tivesse que mudar muita coisa na sua vida, porque Jesus vai voltar, então agora eu vou me consertar, é sinal que a sua vida hoje já está no caminho errado. Vai falar assim, não, vou ter que mudar pouca coisa, porque a minha vida já está
alinhada com os propósitos de Deus. Amém. Então, meu querido, Ele voltará. Pode ser que eu não termine nem a oração. E talvez pode ser que semana que vem nem tenha culto. E o meu desejo, a minha oração com essa palavra, espero que tenha dado para entender, é que a gente esteja preparado. Se você não creu em Jesus, não deixe depois. E se você já creu em Jesus, acerte a sua vida para que você seja uma noiva digna daquele que te salvou. Amém? Vamos orar?